Depois de uma breve espera em Curaçao pela melhor condição para seguirmos nossa viagem rumo a Aruba, era chegada a hora de partir. Olha o jantar vindo ali, Gê! Ó, tá ali. Não é muito grande, mas é um peixinho. A gente já tá pertinho de Aruba. Já dá pra ver as luzes, muitas luzes da cidade. Agora deve ser o quê? Umas 3 da manhã, mais ou menos, eu imagino. E o Diego tá dormindo, eu e o Lucas estamos aqui. Eu tava dormindo aqui fora também, tentando me manter acordada, mas não consegui. E o Lucas tá fazendo o turno. E aí a gente veio freando o barco pra não chegar cedo demais, né? Porque a gente precisa... Tá esperando que clareie o dia, porque tem que chegar e ir direto fazer a imigração, então... A gente tá indo um pouco mais devagar aqui. A vela tá bem risada, mas tá navegando muito bem. E aí já vejo muitas luzes de uma cidade-zona enorme. Ryan e a China devem estar lá atrás também vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a ficar protegido pela ilha também de Aruba. E aí acho que vai parar um pouco esse super balanço, porque as ondas estão pegando a gente bem de aleta. E aí o barco balança pra caramba, pra lá e pra cá. E aí chegando, nos escondendo atrás de Aruba, acho que já vai melhorar essa ondulação também. Nós estamos com problema, pessoal. São 13h30 da manhã e nada do sol aparecer. A gente tem que aproximar o canal de Aruba. E fazer isso de noite não é bom. Nós temos que encostar num pier, então a gente está fazendo hora aqui, mas o barco se recusa a fazer menos de 6 nós. Nós estamos só com essa ponta de Genoa. E ainda assim estamos aqui, 6 nós. Sei lá, tem que tirar um pouco mais de vela ainda pra fazer hora. Agora são 13h50, falta pelo menos 1h30, 1h40 pra ter alguma luz. Problema bom de se ter. Dez milhas pro canal. Aruba Port Control, here sail vessel Unforgettable. We are arriving at the port. We would like to clear customs. Is it possible to move forward? Where are you at the moment? We are here outside the port. Estamos aqui em Aruba, chegamos, foram 90 milhas aproximadamente. E agora a gente parou aqui nesse pier, onde a gente está esperando as autoridades que eles venham até nós para fazer o check-in dos tripulantes e do barco. Viemos junto com o pessoal do Seas Live, o catamarã ali atrás. E a navegada foi ótima, foi tudo certo, a gente estava um pouco apreensivo porque o vento tem soprado muito forte, mas ele tem soprado na direção que nos ajudava, né? Então eu fui bem de boa, a gente teve que ir freando o barco para chegar aqui ao amanhecer. Foi tudo super bem, só vela de proa, e se quisesse a gente fazia 7 nós e meio. E a gente veio risando a vela. Vai estar navegado e estamos aqui na Aruba, mais um pra conta. O pessoal ali tá meio sequelado. Tá uma ventania aqui em Aruba, na ancoragem. A gente ancorou e aí tava todo mundo descansando, cada um deitado num lugar.
E aí de repente nossos vizinhos nos chamam, a gente tava do lado deles, a gente garrou. Então a gente ancorou perto do Seas Life, catamarã aquele. E aí a gente garrou e veio parar aqui, perto desse barco aqui atrás. Aí agora a gente já rearmou, fez a ancoragem, mas a gente vai ter que ficar de olho porque tem muito vento. E passa muito barco aqui, levanta onda, então isso também atrapalha um monte de ancoragem. Tu acha que pegou agora? Dei super ré e não... Tu vai mergulhar pra olhar? Tem um mergulhador da equipe aqui. Ah, é? Lucas? Será que o Lucas vai mergulhar pra ver se pegou? Onde eu vou mergulhar agora? Essa ancoragem de Aruba é horrível, sinceramente. O tempo inteiro essas lanchinhas que trazem o pessoal dos navios de cruzeiro passando, e eles não sabem passar devagar, eles passam muito rápido. Aruba super babilônica. Só o bling bling, luzes, neon, marcas, grifes, glamour. Cassinos, shoppings, hotéis. E nós aqui sem R$1 pra gastar. Hoje é uma manhã triste aqui no Unforgettable. O Lucas está se preparando para ir, para nos deixar. Tá ali a mochila dele já. E aí, Lucas, pronto para partir? E aí, galera, chegou a hora. Daqui 1 mês e meio, tô a bordo aí, do Unforgettable. Chegou a hora de dar tchau. Minha história na vela ela é recente. Eu fiz um curso de monotipo na represa Billings, que é onde eu moro, um tempo atrás, alguns anos atrás, mas lá a vela é quase nula. Então, desde então, nunca mais tinha velejado. E aí, ano passado, eu resolvi fazer um curso de vela oceânica na Ilha Bela, com o Gabriel De Capitani. E aí eu comecei a velejar de final de semana, fazer alguns charters, velejei alguns finais de semana e fiquei com vontade de... achava que aquilo era pouco e eu queria viver mais esse mundo da vela e queria assim poder viver isso no dia a dia e quem sabe realizar um sonho de criança que era ter um barco e poder velejar e ter a liberdade de conhecer outros lugares e tudo mais. Eu comecei a ir atrás de procurar vaga de tripulação, vaga de tripulante em algum veleiro. Consegui uma vaga de tripulante no barco Tinorca, que estava em Cabedelo, na Paraíba, e ia terminar de subir a costa do Brasil e ia para o Caribe. Saiu de Cabedelo, fomos até Trinidad, e aí eu velejei mais de 2.000 milhas aí, em 17 dias. Essa minha experiência de ter velejado aí por 4 meses sem ter um barco de tripulante em outros barcos foi sensacional, me acrescentou muito no sentido tanto de vela, agora o que eu sei de vela nem se compara antes de eu sair do Brasil, no sentido de saber como um barco funciona, saber a rotina de um barco, saber planejar uma passagem também, uma travessia, tanto na hora que você vai sair, na hora que você vai chegar, em relação ao tempo, em relação à imigração, aonde fica, a ancoragem que você vai fazer. Então realmente é uma experiência muito boa e não é preciso ter seu próprio barco para conseguir esse tipo de experiência e velejar. Com certeza é possível de outra forma também. Uma das coisas que mais me surpreendeu no barco assim são várias pequenas coisas a bordo, na vivência, tanto... Eu já tinha um pouco de experiência, assim, né, do tempo que eu tinha passado velejando ano passado, mas o que é passar semanas tomando banho, economizando água,
lavar a louça todo dia, que é uma tarefa diária, economizando água, limpar a embarcação para você se sentir mais confortável, todos esses tipos de coisa que eu sabia que aconteceria, óbvio, mas na vivência, na hora que você se depara com isso é um pouco diferente e você aprende, é legal. Mas o que mais me surpreendeu é a quantidade de pessoas que você encontra no caminho, que eu jamais imaginei que eu encontraria. Pessoas de todo tipo, de toda nacionalidade, de toda a idade. Jamais seria possível eu, no mundo que eu estava, no meu emprego, na cidade que eu estava vivendo, jamais seria possível isso, só estando aqui mesmo no caminho, velejando, indo de ancoragem em ancoragem, marina em marina, só assim para conhecer esse número incrível de pessoas que são pessoas maravilhosas. Um conselho que eu dou se você está pensando em fazer isso, em ter experiências a bordo e tudo mais, sai da cadeira, sai de trás do computador, que nada vai acontecer aí, ou poucas coisas vão acontecer. Vai em uma marina, vai em um lugar que o ambiente é de vela, vai numa regata, conversa com as pessoas, faz o que é mais possível para você. A vida só acontece em movimento. Porra, foi massa demais. Obrigado, valeu aí por Sorte lá. Valeu, galera. Tchau, Lucas! Que doido, né? Simplesmente assim, pô, estranho dar tchau, a pessoa passou um tempo com nós e agora vai, sei lá até quando de novo, né? Mas né, quem é do mar sempre se encontra, então daqui a pouco a gente se cruza de novo aí. O vento cantando lá fora. Supostamente a gente vai sair amanhã, já estamos preparando o barco todinho. Não perca no próximo episódio. Iniciamos nossa travessia de 400 milhas náuticas rumo à histórica Cartagena de Índias, na Colômbia. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. Se puder deixar um like para esse vídeo ou compartilhar, isso nos ajuda bastante a crescer o nosso canal. E aí, apoia-se. Bom, esses vídeos são possíveis graças aos nossos apoiadores que acreditam no nosso trabalho. E essas produções são recheadas de carinho. E então torne-se você também um apoiador. Se liga lá no nosso site, confere as recompensas que tem e ainda fica sabendo em primeira mão das oportunidades que tem para vir a bordo. Isso aí. Muito obrigado, bons ventos e até a próxima.